Vamos lá. É diazinho difícil hoje, hein? Tem que picar a câmera dessa. Nós vamos ver hoje notícias para amanhã. Ah, de infernal. Vamos ver 60 minutos, 12 minutos e 5 mil ticks onde a mágica acontece. Hoje o setup não fechou, não quis fazer, não. Quando fechou, fechou com quase o dobro da volatilidade de stop. Não seguiu as regras. E aí quando seguiu as regras, deu ruim. Mas tudo bem, vamos seguir. Vamos lá. Notícias para amanhã. Variação de empregos privados, ADP, Estados Unidos, 9h15 da manhã, 10h45, PMI do setor de serviços agora. Hoje foi o industrial. Não, ontem foi o industrial. Hoje foi JOLTS, né? E aí, 11 horas da manhã, PMI, ISM. Não manufatura. Então, esse aqui das 11 horas da manhã, a gente tem que ficar de fora. Não é legal. Esse aqui dá volatilidade. 11h30, estoque de petróleo bruto. Tá? Tchau. Vamos para os 60 minutos. Cara, fiz os ajustes aqui, tá? Fiz uns ajustes porque tava muito bagunçado, então agora eu dei uma organizada. E é isso aí, 60 minutos é isso aí. Ainda sigo aqui, ó, com esse objetivo aqui, ó. Não fechou. Isso aqui não fechou desde o dia 23 de maio. Presta atenção, a gente sabe o que acontece. Aqui, cara, é um balaio de gato, né? Tá. Aparentemente a média entregou, testou a média de 200 ali dos 60 minutos e tá querendo sentir. Mesmo assim, cara, ainda acredito nesse movimento aqui que não foi fechado e é isso que eles estão buscando. Então eu só coloquei um pouquinho mais baixo e ele vem mais ou menos aqui assim agora esse movimento. Mais ou menos aqui, em verdade. Então não chega nem nesse topo mais. Então, cara, sim. Enxerga um movimento bearish à vista. Bearish à vista! É isso aí. Sério mesmo. Vai voltar o que era, o que sempre foi. Mas vamos ficar de olho. Por enquanto é novo range. Bearish range. Começou de uma maneira que nos agrada. Indo primeiro para cima para depois ir para baixo. Aí aqui ele já faz o clássico do índice. Ele não rotaciona da maneira correta. Diminui esse pêndulo. Agora esse pêndulo está replicado para cá. Vamos observar bastante essas áreas de resistência para fazer uma venda, quiçá, para chegarmos a este fundo. Ok? E vamos ver. Esse momento do teste da média de 200 aqui tá legal. Ele pode dizer se eu vou engolir meu chapéu ou não. Se ele for para cima dessa média de 200 com muita força, fizer um breakout pullback nessa região do range, novo, do tipo aqui, aí, sim, ele pode buscar lá o measured move, que vai estar mais ou menos nessa região, como eu falei, né? Que é essa pedradinha aqui. E aí sim, ele pode realmente buscar topo, retestar topo, chegar aqui, romper e virar bullish eternamente para buscar os 145 mil pontos de média e conforme o JP Morgan. Duvido! Mas ele tem quebrado minha cara direto, né? Eu tenho engolido meu chapéu a seco quase todo dia. E a dica é o afastamento da média de 21 de 5 mil ticks para ver se essa história vai acontecer ou não vai, observando a média de 200. É isso, tá? 12 minutos. True range. Cara, o true range, cara, ele tá com uma volatilidade mais baixa. Abaixo do normal. Tocante da questão. Abaixo do normal. Cara, não sei porquê, mas tá abaixo do normal. Não sei se é essa guerra tarifária. Não sei. Só sei que é o que é. E é porque é. Tá? Então, 2 minutos, mesma coisa. Tá lá, ó, o measured move lá, ó, de olho lá, piscando o olhinho pra nós. Ó, vem, neném, vem, neném, vem, neném, vem. Vem, neném, vem, neném. Muita atenção, cara. Muita atenção aqui, ó. Esse topo aqui. Muita atenção a esse topinho aqui. E principalmente o divisor de águas, média de 200. Onde os meninos se separam dos homens. Touros, ursos. E aí, estamos nessa guerra. E aí, isso aqui, cara, eu já aprendi com o tempo aí, nesses 3 anos e meio de operações no real. Eu já aprendi que quando o mercado está em transição para ou fazer um teste nessa média para identificar o sentido de mercado por mais um tempo, o setup do Joseph James não funciona, cara. Não funciona. Inclusive, eu fiz isso aqui lá na terapia do meu filho. Esse ponto aqui, ó. E, cara, eu não fechei aqui no teste da média de 200, que era exatamente a volatilidade. Deixei na minha entrada, que era o break-even de 5 pontos. Ele andou 290 pontos. Eu coloquei 5 pontos aqui para garantir minha operação, esperando que ele ia testar, ia cruzar o range, ia chegar nesse topo aqui. E ele pegou e encheu lá, pá. De 295 pontos, ele me entregou 5 pontos. E ele fez isso aí o dia inteiro hoje. Ele fechava a volatilidade. No momento que ele fazia um movimento lindo, e aí ele vinha naquela trap legalzinha, ele fechava a volatilidade e chilepa. Não era nem no teu ponto de entrada, sacou? Não era nem no teu ponto de entrada. Ele passava reto. Só a vez que ele não chegou no ponto de entrada, que tava na live ali, eu tava fazendo, foi a hora que eu tava vendido na história. Daí ele buscou o ponto de entrada, mas não buscou o stop. Daí ele ficou uns ticks do stop e... O que aconteceu? Eu caí numa bear trap. Ele virou pra compra e... me bateu forte. Mas foi no break-even, sacou? Mas mesmo assim, cara... mercado, cara, muito maldoso, muito difícil. Hoje, pra mim, o setup que eu uso, extremamente difícil de operar. Extremamente difícil. Coisa assim, pra maluco mesmo. Mesmo. Não foi fácil.
cansado dos dias de trabalho, sabe, esgotado, e o troço não funcionou e me deixou maluco. Maluco, deixei dinheiro na mesa hoje. Então aqui, a mesma coisa, rotaçãozinha lá, igual dos 60 minutos, tá praticamente no mesmo ponto, diminuiu o pêndulo. Temos o objetivo desse pêndulo para ele chegar pelo menos aqui. E essa aqui, o que é? A região de breakout pullback. Só que ele tem o measure move, então assim, ó, se vier nessa potência e passar por cima da média de 200 aqui, ó, e nem pensar duas vezes em fazer um pullback na média de 200 e seguir reto, cara, ele vem aqui fácil, fácil. E a gente vai com ele. Tá? É a análise básica aqui dos 12 minutos e vamos para o que nos interessa mesmo, que é 5.000 ticks. Dá uma olhada nos 5.000 ticks, nas projeções aqui, ó. Isso aqui foi o que ele fez o dia todo. Então sim, cara, ele veio pro alto, sim. Tinha um canal aqui, bem lindo, para se operar nos 5.000 ticks. E notem que é aquele pop and grind, né? Aí tu mapeia aqui as entradas, ó. E ele nunca vem aqui. Ele nunca vem aqui. Ele fica no alto o tempo inteiro. O grande porém dessa história aqui, cara, é as violinadas clássicas, né? Dá uma olhada nos 12 minutos, tu vai ver. Toda vez que ele anda e faz um movimento direcional, ele dá-lhe a violinada. Ele vai lá e capota. Violinada, violinada e violinada. Esse é o trabalho dele. E essa é uma das razões que provavelmente esse é meu último mês no mini índice, cara. Eu vou começar a operar o mini dólar. Hoje, quando travou ali, eu comecei a observar o mini dólar, apesar de ser complexo também. Os movimentos acontecem. Ele entrega a volatilidade geralmente. Ele faz o movimento. Então, vamos lá, vamos fazer mais esse mês aqui. Vamos observar o que ele vai entregar. E provavelmente a gente vai começar o mini dólar em julho, cara. Em julho. Vamos deixar o mini índice pra trás. Eu tô desistindo de ser consistente nesse negócio. É impossível. Cara, sério. É impossível ser consistente nesse troço aqui. Ele não é consistente, ele não segue nada, ele faz... Não segue regra nenhuma, ele faz o que ele quer. Uma hora ele faz um movimento legal, tu entra nele e na sequência ele faz o contrário. Aí na sequência ele faz o contrário, aí na sequência ele faz o que ele deveria fazer, e na sequência ele te violina, e na sequência ele faz o contrário. Ele fica nessa aí eternamente. Então aqui é aquilo que... um dos caras que viu meu vídeo que falou, cara, o algoritmo me jogou pra esse vídeo aqui, papapá, opera nos últimos 2 dias, faz os estudos nos últimos 2 dias e entende que a cada 10 operações, cara, tu vai errar 7, tu tem que fazer daquelas 3 chover pedra, chover ouro. E aí voltamos pro Stormer também, quando ele tem lá 41% de operações vencedoras no mini índice, ganhou 70 conto, perdeu 57, é isso. Não tem como ser consistente nesse negócio aqui. E eu tô ficando de saco cheio desse negócio aqui. Então talvez o mini dólar seja o caminho agora, a partir de julho. Esse aqui eu tô enchendo o saco, é o último mês dele provavelmente. Se continuar assim, desse jeito assim, me entrega, cara, me entrega 800 pontos. Daqui a pouco me entrega 400, daqui a pouco me entrega 300, daqui a pouco me toma 1.200 pontos. Não tem como ganhar dinheiro nesse negócio se seguir assim, tá? Mas vamos seguir. Projeções. Cara, estamos testando a média de 200. Esse aqui é o magnético. Ele andou esse pêndulo aqui para cima. Imaginamos que ele poderia andá-lo para baixo. Não o fez, diminuiu esse pêndulo. Temos essa projeção aqui. Vamos observar o divisor de águas. E vamos tentar operar de uma maneira consciente. Aqui, o bom, apesar de ser um bearish, porque ele veio daqui de um tombo e criou esse range, né? Então, isso aqui é bearish. Teoricamente, a explosão deveria ser para baixo, mas é um mini índice. E aqui, o que ele pode estar fazendo? Primeiro, a gente tem que identificar realmente que seria um breakout. Isso aqui seria perfeito, um breakout em cima de um bear range. Mas não aconteceu. Ele vem aqui para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai lá em cima, ultrapassa esse pêndulo de projeção desse cara aqui. E aqui seria o momento dele chulapa. Mas não, ele faz chulapa. Entendeu? Aí fica difícil o cara conseguir projetar alguma coisa, né? E aqui é a mesma coisa, tá subindo, subir, voar. E aí agora, como ele cruzou o range, a gente vai ter que esperar esse cara ser testado aqui, ó. Então ele vai ter que vir aqui, romper um pouco, romper aquele topo, e a gente vai esperar 2 pernas pra essa região, pra aí sim vir numa compra garantida, entendeu? Senão ele violina, ele vai lá e... como ele fez aqui, ó. Rapa, toma! Entendeu? Então, cara, a gente pode apostar num momento pra poder chegar aqui. Num momento, se ele abrir e for lá, fechar, vier aqui e aqui criar uma resistência, um suporte ok, aí a gente pode vir, mas nada mais do que isso. Se ele chegar aqui, ó, a gente vai ter que ficar de olho, porque aqui ele pode fazer aquela trap linda e voltar pra dentro do range, porque é um bear range, ou pelo menos chegar aqui. E aí a gente pode ver o que ele vai fazer aqui, o que a baiana tem. Se ele vai chulapa ou se ele vai cachau, entendeu? Muito complexo. Muito chato de operar. Hoje foi um dia extremamente irritante. Me irritou demais esse dia. Tô chateado, tô irritado. E o setup não fechou. E quando fechou, me violinou na sequência. Então, muito perigoso. Muito perigoso. A ideia é esse cara aqui ser o magnético. Então, abrindo um gap de baixa, começou a subir, a gente vai fazer o canalzinho. Por outro lado, abriu num gap de baixa, foi lá embaixo, fez um fundo duplo e voltou, a gente precisa ficar de olho nesse cara aqui. E aí a média de 21 vai nos cantar a pedra. Se ele testar o pé desse range e capotar de novo, perfeito. Aí a gente tem um reteste de fundo. E aí é perfeito pra gente tentar uma compra.
Se ele abrir num gap de alta, mais alto ainda, fechar esse pêndulo e for lá em cima fazer esse topo duplo, a gente vai observar bem o que ele vai fazer a partir de agora, observando sempre o quê? A média de 21. E aí qualquer coisa a gente vai colocar o canalzinho e vai procurar por priors, para tentar vir, para ser atraído pro magnético. Nada disso funcionou hoje aqui, ó, porque tá aqui, ó, canalzinho, procura por priors, nunca acontece, procura por priors, nunca acontece, priors, nunca acontece. Talvez aconteça amanhã, pode ser. Amanhã ele pode vir aqui testar, e aí no meio do range, não, negativo, mais embaixo sim, mais baixo ainda, melhor ainda, aqui pra vir pro alto, entendeu? Aqui a gente não vai operar, no meio do range a gente não opera, a gente não é idiota. Eu só operei, tentei fazer a operação aqui. E aí peguei aqui, né, o teste da média de 200 que é poderosíssimo, me chegou ali, testou aí, me limpou, me tirou com R$1, perdi 290 pontos, e acontece, é o que é. Às vezes funciona, às vezes não funciona, tá bom? Bem simples, bem rápido. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, dá um like, me ajuda demais. Se você achou muito interessante, acha que é legal essa técnica aqui, não sei se funciona no mini índice, eu tô meio em dúvida, é sempre uma corrida atrás do rabo, não sei. Mas se você gostou, cogite a possibilidade de se inscrever no meu canal aí, de me acompanhar nessa incrível jornada irritante que é operar o mini índice, que é extremamente inconsistente, é o diabo. Vem comigo, compartilha o vídeo aí com seus amigos, dá dica aí, vai lá, dá um feedback aí, me diz se entendeu esse negócio, se achou um negócio muito louco. Tô estudando há 3 anos e meio essa porra aqui, e cara, no mini índice é isso aí, é o que o Stormer e o outro cara lá falou, 40% de acerto, 50% em média, assim. Quando ele entrega muito. Você tem que fazer uma boa operação, fazer chover dinheiro e tentar carregar uma operação bem legal. Mas na maioria das vezes ele faz isso aí, ele anda a volatilidade e te limpa. Então, quer garantir movimentos certos aqui? Observa a volatilidade. Toda vez que ele fechar a volatilidade, fecha o contrato. Na hora. Não pensa 2 vezes. Não faz o que eu fiz. Não faz o que eu faço há muito tempo. Fechou a volatilidade? Cai fora. Agora, short term traders. A gente entra e sai no mercado muito rápido. A gente só quer um movimento rápido ali, que a gente consegue fugir do nosso risco e botar o dinheiro no bolso. Ponto. Hoje eu não fiz isso. Hoje eu pequei. E eu tava vendo desde de manhã. Andava volatilidade, violinava. Andava volatilidade, violinava. Então as saídas eram tudo em volatilidade. Teria saído no lucro hoje. Mas não, tomei loss. Amanhã também de novo. É live amanhã 9h10. Vem comigo. Vem ser feliz. Ou passar muita irritação nessa porra, tá? Boa noite. Durmam bem. Fui. Tchau.